Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez, meus queridos, com muita dedicação, com muito respeito, eu estou me dirigindo a você, outra vez neste vídeo, para que eu possa conseguir fazer você entender qual é o nosso objetivo. Nosso irmão Cláudio Mendes e eu, quando falamos ou divulgamos o Evangelho Eterno, eu quero deixar certo aqui para você qual é o nosso objetivo. Primeiro, não é? Quando nós falamos acerca do Evangelho Eterno. Visto que o Evangelho Eterno está sendo por muitos, não é? Criticados, está sendo muito menosprezado por alguns. Mas não tem importância. Isso não vai fazer diferença, até porque nós não viemos aqui para se entristecer porque alguém não aceita, não adota e não acredita na interpretação dos textos que falam sobre Evangelho Eterno. Essa não é a nossa preocupação. Se fosse, nós, eu, nosso irmão Cláudio Mendes e eu, a gente desistiria. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Às vezes, alguém pode pensar que o nosso irmão Cláudio Mendes e Alberto Lírio, alguém pode pensar que nós somos exaltados, nós somos egoístas, nós queremos dar uma de ser melhor do que o outro. Não, longe disso. Nós não viemos aqui para querer ser melhor do que ninguém. Nós não viemos aqui para que as pessoas pudessem nos aplaudir, as pessoas pudessem nos elogiar. Não, não viemos aqui para isso. E isso também não é o nosso objetivo. Então, se você pensou assim algum dia ou pensa, tire seu cavalinho da chuva. Sabe por quê? Porque a diferença entre a pessoa que está preocupado em buscar conhecimento, buscar entendimento, e a pessoa que não está preocupado com isso, a diferença está em quê? É que nós gostamos de ler muito, nós gostamos de pesquisar bastante, nós gostamos de buscar conhecimento e entendimento. Por exemplo, preste atenção no que eu vou mostrar para você. Em João, no capítulo 10, existe uma passagem que Jesus, ele falou que ele era o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O exemplo que eu vou te dar aqui. Só que ovelhas que Jesus estava tratando na época, ele estava fazendo uma comparação, não é? Uma simbologia, não é? Ele estava usando uma metáfora, ele estava usando a simbologia ali. E a gente sabe que ovelhas são animais indefesos, não é? E ovelhas, elas são incapazes, né, de encontrar o seu próprio alimento, a sua própria água, não é? Enquanto elas viajam sem rumo pelo campo. Então, um pastor, não é? Para quem cria ovelha, os países, né? Tem muitos países ainda na Europa, não é? Principalmente os Países Baixos, que são criadores de ovelhas, né? Então, a ovelha, ela, até hoje, ela
é um animal que, como ela não tem essa capacidade de encontrar o seu próprio alimento, a sua própria água, ela era necessário, era essencial, não é? Um pastor de ovelhas para cuidar e proteger o rebanho. E a metáfora, a comparação que Jesus usou ali em João capítulo 10, a cada dia, segundo a história, o pastor, ele devia procurar um pasto, não é? Que pudesse ser um pasto bom para que os seus animais pudessem pastar e se alimentar. Então, não havia necessidade de compeli-las, porque as ovelhas seguiam o pastor de bom grado. Aonde quer que ele fosse, as ovelhas iam. Então, sempre ao meio-dia, segundo a história, segundo os relatos, não é? As ovelhas sempre eram levadas à correnteza mais próxima, que pudesse estar a quilômetros, né, um do outro, a água das ovelhas, mas sempre no final as ovelhas eram levadas para tomar água e no final da tarde, no final do dia, elas eram levadas para esses apriscos. Então, o pastor daquela época, até hoje em dia, ele sempre carregava um bordão e também uma funda. E esses dois objetos eram usados para proteger o rebanho de cobras, de animais, não é? Selvagens, por exemplo. Então, muitas vezes, ele era forçado a combater até mesmo os chacais, os lobos, né? Então, esses lobos, né, eram muitas vezes acompanhados de ursos, que também seguiam os lobos, porque sabia que os lobos iam talvez atacar algum grupo de ovelha. Então o pastor ele vivia com o seu rebanho todos os dias, cuidando dos seus animais e protegendo os animais dessa convivência que ele se encontrava, ou o grupo se encontrava. O que é mais importante nessa passagem? O que é mais importante nessa passagem? Que quando Jesus ele fala sobre o aprisco, trazendo agora para o sentido espiritual, ele ensinou que ele, como um bom pastor, o pastor das ovelhas, ele entrava no aprisco, o porteiro abria a porta, ele chamava as suas ovelhas, e aquelas que conseguiam fazer a identificação da sua voz, elas saíam para fora do aprisco, junto com o pastor verdadeiro, que no caso seria Jesus, e lá fora acharia pastagens. Você percebe uma coisa interessante aqui? Que por que Jesus, como bom pastor, que ele se identifica assim,
quando ele chega no aprisco, ele não quer deixar as ovelhas lá dentro, ele quer tirá-las de lá de dentro. Por quê? Porque as ovelhas que estavam lá dentro de 4 paredes eram chamadas para fora. Representa o mundo religioso de hoje. Então, sabe por que nós não somos melhores do que ninguém? E nem piores também? Porque o que os outros irmãos fazem para estar aqui diante dessa plataforma ou em outras plataformas, trazendo a Bíblia para você, a diferença é que a gente gosta de estudar. A diferença é que nós gostamos de ler. A diferença é que nós gostamos de pesquisar. Essa é a diferença. A diferença não está na minha fisionomia, que é péssima aos olhos de muitos. Para mim eu sou lindo. Para mim eu sou bonito. Porque eu, particularmente falando, eu sou contra este padrão de beleza que o mundo fala aí. Para que eu chame alguém de feio, eu tenho que ter um padrão de beleza. Para eu dizer que alguém está mal vestido, qual é o critério que eu estou usando? Para me chamar alguém de feio, qual o critério de beleza que eu estou usando? É o critério que a mídia propaga? Para mim, eu, Alberto, 60 anos, 6.0, eu sou lindo, porque eu sou filho de Deus. Então não é porque da nossa beleza, da fisionomia, não é a nossa conta bancária, que é a minha, misericórdia, né? Graças a Deus não estou em vermelho, porque eu nunca fui de fazer dívidas grandes, não é? Nunca fui, eu sempre controlei a minha vida financeira, graças a Deus. Eu só compro aquilo que o dinheiro dá para comprar e que eu tenha condições. Eu nunca usei um cartão de crédito na vida. Você acredita nisso? Estou com 60 anos. Nunca comprei nada no cartão de crédito. Na verdade, eu não tenho. Eu nunca tive, eu nunca fiz um cartão de crédito na vida. Então, a diferença é que nós gostamos de estudar, de pesquisar muito. Eu quero mostrar para você por que eu falei aqui do bom pastor. Porque tem muita gente nas redes sociais que se acham melhores do que os outros. Por que o Evangelho Eterno está sendo combatido agora? Tem muita gente que está combatendo o Evangelho Eterno como se o Evangelho Eterno fosse uma coisa de outro mundo. Como se fosse uma coisa antibíblica. Mas com certeza quem está combatendo o Evangelho Eterno é porque se acham mais inteligentes do que os outros. Se acham mais sabidos do que os outros. E isso está longe de Alberto Lírio, está longe de Cláudio Mendes. Os nossos irmãos, que talvez por uma razão ou por outra, está aí querendo combater o Evangelho Eterno, talvez é porque eles têm um conhecimento superior ao meu, superior ao irmão Cláudio Mendes. Talvez eles tenham mais condições de estudar do que eu. Estudar, que eu falo, é pesquisar, tá? Porque graças a Deus, até onde eu pude, eu estudei. Me formei, graças a Deus, só que eu evito de falar, não é? Nas redes sociais. Até mesmo muitos parentes meus, pessoas que... amigos meus, né? Eu não gosto de falar sobre o assunto. Então o que acontece, queridos? Os irmãos abençoados, não é que são, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos aí, que foi através de muitos irmãos aí das plataformas que hoje
me libertei da religiosidade, estou aqui, continuo sendo filho de Deus no Espírito e agradeço a Deus. Então a diferença talvez esteja nisso aqui, ó. Preste atenção. Enquanto eu falo aqui com você, olha o meu cenário. Aqui, ó. As Bíblias. Ó. Aqui está o meu arsenal, meu computador. Desligado aqui. Não está ligado agora, ó. Aqui, ó. Minhas coisas. Ó. Tá vendo? Aqui é um pedacinho do meu estúdio, ó. E olha só. Este é o meu arsenal, ó. Aqui tem Bíblia hebraica. Eu tenho 26 Bíblias. Tem Bíblia até emprestado, ó. Isso aqui é o meu arsenal, ó. Aqui que você vai ver, ó. Esse é o meu arsenal, que eu estudo, gosto de estudar, gosto de escrever, herdei do meu pai. Ali está meu Banes, né? Ó. Então essas coisas aqui, talvez é isso que faz a diferença. Então às vezes, muitas pessoas que nos criticam ou nos julgam, não sabem a dificuldade que é de você conseguir preparar um arsenal desse para você estudar. E eu ganho muito presente assim de livro, de Bíblia. Eu tenho 4 filhos, né, todos casados. E sempre no meu aniversário eles sabem do que eu gosto. Eu gosto de receber um livro. Quando é um livro bom eu guardo. Eu gosto de escrever bastante, não é? Então é isso. Então, meus queridos, mas nós não somos melhores do que ninguém, não. Se você um dia pensou isso, tira da sua cabeça. Se você quiser nos ajudar de alguma forma, você fala assim, no seu pensamento mesmo, quando você for deitar, você lembra que o Criador está dentro de você? E mesmo que você não ore em voz alta, em voz ativa, mas você só no pensamento, você fala assim, Deus, olha pelo Alberto Lírio. Deus, do jeito que tu me abençoa, abençoa ele também. É só isso, tá bom? Tem gente que não acredita mais na oração. Eu não vou dar a minha opinião não, porque eu tenho os meus segredos com Deus. Então eu não vou falar contra nem a favor, tá bom? Não vou falar nem contra e a favor. Mas tudo é um momento. Depende de como você enxerga e entende. Então tá bom, meu querido? Então não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém também não. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando nosso irmão Cláudio Mendes, que hoje é uma referência no Evangelho Eterno. Que Deus continue abençoando os irmãos que continuam falando sobre a graça, divulgando a graça, não é? Que Deus abençoe cada um. O importante é que o entendimento ele venha, não é? Agora, o que não dá para entender, não é nem não dá para discordar, não. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não dá para entender é porque que a grande maioria dos críticos são pessoas que não gostam de estudar a Bíblia e nem tampouco estudar a história das coisas. Então Deus abençoe você, continue nos abençoando, né, nos fortalecendo e continuar crescendo eu no Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido pós o juízo do ano 70. Deus abençoe. E olha, o nosso Criador, ele reina em cada um, eu e você. Tchau.